também temos uma informação importantíssima, Geisiane, de 30, 40 minutos atrás. O secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos está reunido com o almirante Alvin Huxley. Aí também nós temos a foto, muito obrigado à direção do Jornal da Oeste, que prontamente atendeu aí, em tão pouco tempo conseguiu disponibilizar essas imagens, são de agora a pouco. E Geisiane, quando o mundo político encontra o mundo militar, como podemos ver aí nesse registro, é porque de fato as coisas estão acontecendo, as movimentações estão acontecendo, e nós podemos presumir que o Marco Rubio foi conversar com o almirante para ser atualizado ali de como andam os preparativos militares dos Estados Unidos. Eu humildemente aqui digo à audiência da Oeste, essa é uma das notícias mais importantes da semana neste contexto. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Navios de guerra e submarino dos Estados Unidos chegam a ponto estratégico e deixam Maduro completamente atordoado. É isso mesmo. Um navio de guerra norte-americano atracou no Canal do Panamá nesta sexta-feira. A embarcação integra uma operação naval dos Estados Unidos no sul do Caribe destinada ao combate de cartéis de drogas latino-americanos. 7 navios de guerra e um submarino nuclear compõem a força militar mobilizada para a região. A operação envolve o deslocamento de mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais para a área. As embarcações estão sendo posicionadas estrategicamente no Caribe e zonas próximas do Atlântico, tendo o Canal do Panamá como um dos pontos de apoio. O governo Trump tem destacado o combate aos cartéis de droga como prioridade de sua administração. Em agosto, Washington dobrou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura do ditador Nicolás Maduro, que enfrenta acusações de envolvimento com o narcotráfico e grupos criminosos. O ditador está implorando para que a ONU, Organização das Nações Unidas, impeça os Estados Unidos de seguirem com o envio de navios de guerra à costa do Caribe, categorizando a medida como gravíssima ameaça. Em uma carta enviada ao secretário-geral da ONU e publicada nas redes sociais pela chancelaria venezuelana, o tirano expressa preocupação com a escalada de agressões do governo dos Estados Unidos. Segundo Maduro, a situação chegou a um nível de ameaça sem precedentes, arriscando a paz e segurança da América Latina. Tem uma situação que está prestes a desenrolar aqui no nosso continente, que com certeza vai levar milhões e milhões de pessoas ao êxtase, a muita alegria. Milhões de pessoas serão libertadas quando os Estados Unidos lançarem um míssil na cabeça daquele ditador narcotraficante amigo do Lula, Nicolás Maduro. E eu estou muito curioso para saber como que o Lula vai se posicionar. Maduro está em total desespero e eu vou te mostrar aqui. Lula já fez um esboço de como que ele vai se posicionar recentemente, dizendo que países ricos usam o combate ao crime como motivo para violar a soberania. Já está mais do que provado do que a Venezuela contribui para o narcotráfico internacional, que Maduro está ligado ao cartel de Solis, ao PCC que distribui para o mundo inteiro. Provas não faltam. Pois bem, aí os Estados Unidos decidiu enviar, puxar aqui, os Estados Unidos decidiu enviar para a costa ali da Venezuela uma porrada de navio, destroyer, avião, anfíbio, tudo que você possa imaginar. Maduro está desesperado. Primeiro, dá uma olhada nesse guerra texto. Dos Estados Unidos chegaram ao sul do Caribe, próximo da costa da Venezuela. Segundo a agência Reuters, 7 navios de guerra e um submarino nuclear já estão na região ou devem chegar até o início da próxima semana. As embarcações estão levando 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. O exército americano também teria feito voos com aviões espiões nessa região para coletar informações. O governo dos Estados Unidos afirma que a operação tem como objetivo combater o tráfico internacional de drogas. Mas tá tudo esquisito, Será né? Que é isso? Porque é o deslocamento de uma frota com um número razoável de militares vindo aqui na direção da Venezuela sem uma declaração de guerra, sem uma declaração de intenções. Bom, primeiro porque não é uma declaração de guerra, minha senhora jornalista.
Porque não é uma guerra contra um país, é uma guerra contra um regime ditatorial do narcotráfico. É como se o PCC sentasse na cadeira presidencial do Brasil. Chamaria isso de soberania? Na verdade, o PCC fez isso, né? A gente pode falar. Então, o que o Trump decidiu fazer? Acabar de uma vez por todas com a cabeça dessa organização, que é o Maduro. Maduro tem questão de dias. Ele está desesperado. Ele obrigou todos os funcionários públicos a se alistarem na milícia ou eles seriam demitidos. Foi aí que surgiu todos esses vídeos de pessoas idosas na fila para se alistar na milícia. Tá bom. O que o governo vai fazer? O do governo do Brasil. O governo do Brasil não tem nem avião mais para buscar. Primeiro, a última vez que eu acho que o avião do Brasil funcionou foi para buscar a corrupta lá do Peru. Aqui o comandante do exército não tem avião da FAB. Eu fico pensando, será que os ministros agora do STF, como é que eles vão fazer para viajar por aí? Porque viajar de um avião normal tendo que encontrar a população, a gente sabe que eles não fazem. Aí vem o Maduro desesperado. Maduro agora parece que não tem mais avião do Brasil para fugir porque o avião do Brasil não tem combustível. Maduro pede que a ONU impeça os Estados Unidos de enviarem navios à costa Venezuela. Agora vamos ver, cara, isso aqui eu ri demais. O coitado desse narcotraficante, amigo do Lula, ele tá num desespero tão grande, todo dia, ele gravando vídeo com aqueles idosos lá que ele deu arma pro pessoal sem dente, correndo pra lá e pra cá. Vergonhoso, cara. É um cara que tá completamente alucinado, muito parecido com um ditador que a gente tem aqui no Brasil. E ele mandou uma carta pra ONU, que eu quero ler aqui pra vocês. Essa carta que ele mandou pra ONU, tá aqui ela integral. Eu quero ler pra vocês, pra você ver como é que o cara tá no desespero, pedindo pra ONU, pelo amor de Deus, me ajude. Dirijo-me a Vossa Excelência para expressar a mais profunda preocupação. Aqui é melhor. Aqui. Dirijo-me a Vossa Excelência para expressar a mais profunda preocupação da República da Bolivariana da Venezuela perante a escalada de agressões do governo dos Estados Unidos da América contra o nosso país, as quais alcançaram nos últimos dias um nível de ameaça sem precedentes para a paz e a segurança da América Latina e do Caribe. Há anos que a Venezuela tem sido alvo de uma política sistemática de assédio por parte dos Estados Unidos, caracterizada por medidas coercivas, unilaterais, campanhas de descrédito, desconsideração da legitimidade das nossas autoridades constitucionais e utilização de mecanismos de lawfare para criminalizar instituições e líderes legítimos. Não, cara, isso aqui é um cara completamente alucinado. Ele está matando o povo dele. Essa ofensiva política e jurídica tem sido acompanhada por uma retórica incendiária e por ameaças de uso de força e de forma constante procuram justificar as intenções estrangeiras no nosso país, de libertar a população. Hoje, essa agressão escalou para um plano mais perigoso, o desdobramento militar no Caribe de forças navais aéreas americanas, incluindo destroyers e um cruzador lança-mísseis, assim como a presença de um submarino nuclear de ataque rápido. Trata-se da primeira ocasião em que um ativo dessa natureza é introduzido na nossa região, o que constitui uma gravíssima ameaça à estabilidade hemisférica. Excelência, essas ações configuram uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas em participar dos artigos 21, 2.1, 2.3, 2.4, inventa um monte de coisa. Ao mesmo tempo, contrariam a letra e espírito do Tratado de Tlatelolco, isso mesmo, instrumento fundamental que estabelece a desnuclearização da América Latina e do Caribe, cujo protocolo... desnuclearização não pode entrar um submarino nuclear. A humanidade e esta organização não podem permitir que, em pleno século XXI, ressurjam políticas de força que ponham em risco a paz e a segurança internacionais. A Venezuela reitera o seu compromisso com o direito internacional e solução pacífica das controvérsias e o respeito pela soberania dos povos. Nesse sentido, solicito que Vossa Excelência, no âmbito das competências que a Carta das Nações Unidas lhe confere, assuma a defesa ativa dos seus valores e princípios fundamentais, instando o governo dos Estados Unidos da América a pôr fim a essas ações hostis e respeitar plenamente a soberania. É impressionante como esse pessoal adora usar essa palavra, né? A integridade territorial e a independência política da República Federativa, da República Bolivariana da Venezuela. Maduro completamente desesperado. O seu cartel foi descoberto, vai ser destruído, ele vai ser aniquilado em questão de dias ou semanas. Trump vai aproveitar para fazer uma demonstração de força e vai ser uma mensagem para o resto dos países aí que mexem com o narcotráfico. Colômbia, tá bom? Tem a Venezuela, a Colômbia, qual que é a outra? Bolívia. Tá? Esses três países, fiquem espertos porque vai vir paulada para cima de vocês. Bom, tudo é bom, porque quanto menos droga for traficada, menos dinheiro para a esquerda, menos deputados de esquerda e menos chances de termos presidente da esquerda.
Olha só, foi criada uma zona de paz na região do Caribe. 5 países da América Latina se aliaram à Venezuela contra ações militares dos Estados Unidos. Precisa dizer quem está no grupo em apoio a Nicolás Maduro? Vamos a essa e outras atualizações com o correspondente internacional Ivan Kleber. E vale destacar também a ligação cada vez mais umbilical entre Venezuela e China. A gente vai entender agora toda essa história com o nosso querido correspondente internacional. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial à nossa querida audiência aqui do Jornal da Tarde. Isso mesmo, a Venezuela articula a criação da Zona de Paz, que é nada mais do que recuperar um documento da CELAC de 2014. Geisiane, quais são os países aí que formariam, né, esse grupo encabeçado pela Venezuela da Zona da Paz? Obviamente que o Brasil não poderia faltar, não é mesmo? E além do Brasil, Nicarágua, Honduras, Colômbia e México. Esses 5 países ontem participaram de uma reunião no Ministério das Relações Exteriores da Venezuela. Inclusive, o embaixador do Brasil na Venezuela estava presente nesta reunião, onde a Venezuela então tenta articular aí, de alguma maneira, essa aliança, como podemos ver aí na fotografia que a direção do jornal disponibilizou. Isso significa, Geisiane, que basicamente quem estava nessa reunião é o que resta do Foro de São Paulo na América do Sul. Nós temos a notícia que o Peru está se distanciando do Foro de São Paulo, a gente trouxe isso aqui ontem, outros países também, Paraguai e Argentina já declararam apoio à iniciativa americana, o Equador. Notícia de agora à tarde, Geisiane, o Parlamento do Panamá também começa a articular aí para declarar Nicolás Maduro e o Cartel dos Soles como um grupo terrorista. Então, o que sobrou de efetivo aí do Foro de São Paulo está nesta fotografia. Agora, o Brasil, nesse contexto, não é, reunido aí com Honduras, México, Colômbia e Nicarágua. E por que eu deixei a Nicarágua por último? Foi proposital. A Nicarágua talvez hoje seja o país onde mais se perseguem cristãos, evangélicos, católicos, e o Brasil é um país extremamente cristão, né? Onde que está o governo brasileiro diante desta situação, né? É muito lamentável tudo isso. Agora, nós também temos uma informação importantíssima, Geisiane, de 30, 40 minutos atrás. O secretário de Estado, Marco Rubio, dos Estados Unidos, está reunido na tarde desta sexta-feira com o almirante Alvin Huxley. Aí também nós temos a foto, muito obrigado à direção do Jornal da Oeste, que prontamente atendeu aí, em tão pouco tempo conseguiu disponibilizar essas imagens, são de agora a pouco, agora à tarde. E Geisiane, quando o mundo político encontra o mundo militar, como podemos ver aí nesse registro, é porque de fato as coisas estão acontecendo, as movimentações estão acontecendo, e nós podemos presumir que o Marco Rubio foi conversar com o almirante para ser atualizado ali de como andam os preparativos militares dos Estados Unidos. Eu humildemente aqui digo à audiência da Oeste, essa é uma das notícias mais importantes da semana neste contexto da crise atual entre Estados Unidos e Venezuela. Não é à toa que hoje, também nesta sexta-feira, dia 29, o Nicolás Maduro, lá na Venezuela, convocou de novo uma mobilização para tentar alistar ali os milicianos que façam a defesa da soberania do país. Ao final de semana passado foi um fracasso, ele tenta alistar pelo menos 4,5 milhões de milicianos, o número está bem longe disso, então foi lançada uma nova campanha na tarde dessa sexta-feira, que vai até domingo. Dificilmente o Nicolás Maduro vai atingir essa meta. Então, nesse contexto todo, nós temos essas imagens chegando aí, então, lá da Venezuela, do alistamento dos milicianos, e do outro lado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, visitando o almirante Alvin Huxley. Qual é importante? Quem é o Alvin Huxley nesse contexto todo? Se eventualmente os Estados Unidos lançarem uma operação militar contra a Venezuela, será ele o comandante dessas operações. Ele é o responsável pelo SOUTHCOM, por todo o aparato militar dos Estados Unidos relacionado à América do Sul, América Latina e Caribe. Portanto, é por isso que eu ressalto a importância desta reunião. Falando em reunião, na tarde desta quinta-feira tivemos uma conversa telefônica entre
o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, e Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, e mais, membro do escritório do Partido Comunista Chinês, e o Wang Yi declarou que as relações entre Brasil e China nunca estiveram tão bem quanto estão agora. Uma curiosidade, Geisiane, o Mauro Vieira conversou com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela na quarta-feira e ontem com o ministro da China. Nós trouxemos essa notícia ontem. Olha o triângulo se fechando e o Brasil definitivamente tomando uma posição do lado da Venezuela nessas tensões recentes com os Estados Unidos. Geisiane. Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. E olha só, Serrão, a China dando aí essa declaração, mas ao mesmo tempo ela faz negociações com os Estados Unidos, não é boba nem nada, está usando, na verdade, o Brasil como um belo e grande quintal, e o Brasil se isolando dentro de um grupo que já é isolado, né? Mas quero que você faça a sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Ivan Kleber, ali a Wang Yi só escreveu errado, né? Em vez de conversar, o verbo certo seria dar ordens, né? Porque o Brasil já é um protetorado chinês. Isso aqui virou brincadeira total. O governo Lula atende tudo que camarada Xi Jinping manda, né? Então a gente já sabe aqui que entre Xi Jinping e Xi Jinpinga a relação está maravilhosa, a China mandando, dando as cartas por aqui, e isso cada vez mais vai provocando uma certa reação americana. E aquilo que a gente tem falado todo dia, até agora não tivemos a declaração formal de Lula pedindo um apoio, dando aquele apoio solidário a Nicolás Maduro da Venezuela. Provavelmente esse apoio não venha, né? Antes até, talvez a ação americana na Venezuela venha antes da conversa fiada do Lula, né? Pode ser, Serrão. Como eu disse, ele não deu a declaração, mas o seu governo vem dando apoio. É muito grave, Serrão, que o Brasil faça parte dessa iniciativa venezuelana, da Zona de Paz. Repito aqui, vou bater nessa tecla, olha o nome dos países que estão ali, com todo o respeito à população desses países, mas olha o grupo: Nicarágua, Honduras, Colômbia, México, toda a esquerda da América Latina, obviamente com Venezuela e Brasil. É muito sério isso. O Brasil, que deveria ser o líder da América Latina, né, pela sua importância, pelo seu tamanho, pela sua história, é o líder de fato da região, mas vai perdendo espaço, como disse a Geisiane, vai ficando isolado não só no contexto mundial, mas também no contexto da América do Sul. E olha, esse grupo, essa zona de paz, ela é apoiada pela Rússia, que hoje à tarde, através de uma porta-voz, a Maria Markova, ela dizia que a Rússia apoia o povo venezuelano na defesa de sua soberania. Olha a palavra soberania aparecendo aí novamente. Pena que essa soberania não vale lá para a questão da Ucrânia, nesse sentido da Rússia, né? Então a Rússia declara o seu apoio e mais uma vez o Brasil se coloca do lado desse grupo. Agora fica um questionamento àqueles que apoiaram esse governo em 2022, a gente não pode esquecer disso. Não podíamos dizer de que lado da geopolítica o Lula estava se colocando. Tá aí, recebendo flores, né, a Janja recebendo flores de Vladimir Putin, e agora do lado da Nicarágua, Honduras, principalmente da Nicarágua. Desculpa bater nessa tecla, mas é muito importante, a gente está sempre denunciando o que está acontecendo, a perseguição religiosa que acontece lá na Nicarágua. O quadro vai se desenhando e, Serrão, você foi muito feliz. Eu acho que a palavra conversar realmente não era correta, você foi certeiro. O Mauro Vieira foi tomar ali anotações do que ele precisa fazer, quais serão os próximos passos. É uma pena, nós como brasileiros não gostaríamos de ter que fazer essa análise, né, dessa submissão do Brasil à China, mais do que a China, Serrão, ao Partido Comunista Chinês. Eu disse aqui, o Wang Yi é um dos principais membros ali importantes do alto escalão do Partido Comunista Chinês, do PCC chinês. Geisiane, eu devolvo para você.